Fernanda Viana por aqui, chegando com mais um vídeo para o canal e hoje o tema será a Copa do Nordeste. Farei uma análise da partida de ida da grande final entre Fortaleza e CRB, deu Lion no Castelão 2-0, então tem muita coisa para a gente falar sobre esse jogo. Antes de começar, pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, vai me ajudar demais no crescimento nesse início do projeto e também, por favor, deixa o like, o joinha e, se possível, compartilhe esse conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas. Também ative as notificações, o sininho, porque aí se pintar vídeo novo aqui, você fica sabendo em primeira mão. Então bora lá! Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, uma partida que acabou tendo uma guinada, especialmente na segunda metade do primeiro tempo, com 2 gols bem no finalzinho da primeira etapa que mudaram totalmente o panorama do jogo com uma boa vantagem para o Fortaleza. Acho importante, antes de começar aqui, falar que o CRB foi com alguns desfalques para essa partida, Já sabia, o Daniel Paulista já sabia que não teria o lateral esquerdo William Formiga, ele está se recuperando ainda de uma lesão muscular. O Jorge, que é o reserva imediato dele, não está inscrito na Copa do Nordeste, então já era sabido que Matheus Ribeiro jogaria novamente improvisado na lateral esquerda. Só que acabou que o Daniel Paulista teve mais 2 desfalques nos últimos dias e de 2 jogadores reservas, mas que eram potenciais substituições no segundo tempo. E 2 volantes, o Caio César e o Rômulo, acabaram tendo problemas musculares também. Então isso acabou diminuindo muito a profundidade do banco do CRB para essa partida. Vamos passar primeiro pelas escalações das duas equipes. O Vojvoda colocou o Fortaleza da seguinte forma: João Ricardo no gol, Brites e Tite na zaga, nas laterais Tinga e Bruno Pacheco, no meio-campo a opção foi pelo Matheus Rossetto para fazer uma dupla com o Zé Wellison, o Pochettino mais avançado, e aí nas pontas o Iago Pikachu e o Moisés. No comando do ataque, Lucero. Pelo lado do CRB, o Daniel Paulista levou aquele time que todo mundo já imaginava, o mesmo time que jogou como titular na partida contra o Bahia, o Matheus Albino, Simon e Fábio Alemão na zaga, nas laterais o Hereda e o Matheus Ribeiro, no meio-campo Falcão, o João Pedro e o GG, no ataque Facundo Labandeira e Léo Pereira pelos lados e, como centroavante, Anselmo Ramon. Então, bora falar um pouquinho sobre essa partida. O jogo começou bastante travado, bastante estudado, as duas equipes com dificuldade na parte de construção. O CRB trouxe um encaixe no meio-campo, na marcação. A gente viu o Falcão ficar mais como um primeiro volante para ficar numa marcação individual para cima do Pochettino. E aí, o João Pedro encaixava no Zé Wellison, o GG era quem ficava no Matheus Rossetto, os dois acabavam invertendo em determinados momentos do jogo, até porque os meias do Fortaleza, em certos momentos da partida, acabavam invertendo também, mas os encaixes no meio-campo eram esses, eram encaixes individuais. Isso vai ser muito importante para quando a gente falar mais para frente sobre o que o Vojvoda fez para destravar o jogo para o Lion. O Fortaleza estava tendo muita dificuldade ao chegar no campo de ataque para furar a marcação na frente da área do CRB. Fortaleza chegava ali na intermediária ofensiva, se aproximava da área, chegava no terço final, mas estava pecando muito no passe e também na escolha das jogadas, na tomada de decisão. A equipe estava se precipitando em alguns momentos e dessa forma não estava conseguindo incomodar direito o goleiro Matheus Albino. Pelo lado do Galo, o CRB, quando tinha a bola, tentava construir com paciência as suas jogadas. Quando não dava para sair jogando por causa da marcação do Fortaleza, era uma ligação mais direta mesmo, em busca do Anselmo Ramon, do pivô, é um jogador que está acostumado a fazer isso. E o CRB estava encontrando alguns espaços, especialmente no seu lado direito de ataque, que é um lado forte da equipe com a dobradinha Hereda e Labandeira. Eles estavam explorando as costas do Bruno Pacheco.
No entanto, nenhuma dessas jogadas do CRB realmente conseguiu incomodar o João Ricardo, porque a equipe chegava ali no campo de ataque, se aproximava da área, mas não conseguia entrar na área do Fortaleza, que fazia uma boa marcação ali naquele momento, e o CRB também pecava muito no passe. A equipe acabou errando muitos passes quando chegou na intermediária ofensiva. Isso prejudicou essa questão da construção. Fortaleza, aos poucos, foi ganhando terreno, mas seguia com seus problemas de tomada de decisão e execução. A gente passou a ver o Moisés apostar mais em jogadas individuais e sempre buscar uma infiltração, sair da ponta esquerda e ir para o meio. Teve até um lance bem perigoso no primeiro tempo, que o Moisés sai enfileirando a marcação do CRB, sai passando por todo mundo, e aí quando ele chega na linha de fundo, ele já está sem ângulo. Então o cruzamento não saiu da forma como ele gostaria, acabou batendo na trave. Mas esse movimento do Moisés é muito importante para a gente entender o que o Vojvoda fez para poder realmente destravar o jogo para o Lion. O Vojvoda tinha o Pochettino como um meio armador centralizado, mas com muita liberdade para se movimentar. Desde o início a gente via o Pochettino caindo pelos lados, seja no lado esquerdo, seja no lado direito, encostando no Pikachu, encostando no Moisés para gerar ali uma dobra, gerar uma superioridade numérica. Então é um jogador que a gente está muito acostumado de vê-lo com essa liberdade de movimentação. Mas o Pochettino tinha uma sombra, que era o Falcão. Então o que o Vojvoda fez para poder mexer com esse referencial da marcação do CRB? Ele inverteu o Pochettino com o Moisés em alguns momentos do jogo. O Pochettino ficava um pouco mais na ponta esquerda e o Moisés circulava mais por dentro. Como o Falcão estava fazendo uma marcação individual no Pochettino, gerou um espaço na entrelinha do CRB, gerou um buraco nas costas do meio-campo. Então ficava ali um clarão na entrada da área do Galo. E o Moisés, com muita inteligência, ocupou esse espaço, né? Então essa movimentação dos dois jogadores do Fortaleza foi fundamental. O Fortaleza começou a explorar muito esse espaço. Antes mesmo de fazer o seu primeiro gol, já estava conseguindo criar jogadas dessa forma. E no lance do primeiro gol do Fortaleza, fica muito nítida essa troca entre Pochettino e Moisés. E aqui eu trago uma imagem da jogada, mas um pouco antes, no lance. A gente já percebe o Pochettino na ponta esquerda, aberto pela esquerda, e o Moisés por dentro, mais próximo do Lucero. E o que a gente viu na sequência desse lance? Foi um lateral, então o sistema defensivo do CRB já está mais desorganizado, a equipe teve uma transição defensiva lenta nessa jogada, e o fato do Pochettino estar na ponta esquerda, o Falcão acabou perdendo o referencial, a zaga perdeu o referencial, isso gerou uma confusão, o time bateu cabeça. O Pochettino bate rápido o lateral para aproveitar esse momento, né, de desorganização da defesa do CRB, e o Moisés vence o duelo. Ele deixa o Falcão para trás, ele deixa o Simon para trás e vira um efeito dominó no sistema defensivo do CRB, e dessa forma o Fábio Alemão acaba tendo que saltar a pressão. E quando ele vai saltar a pressão, ele acaba escorregando. No que ele escorrega, já era Moisés cara a cara com o Matheus Albino, e aí o Moisés não perdoou. Vem sendo muito decisivo nesses 2 últimos jogos de Copa do Nordeste pelo Lion. Foi o cara da partida contra o Sport e foi o homem para destravar esse jogo contra o CRB. E o Galo sentiu muito esse gol. No próprio lance, né, a gente percebe, o Falcão acaba hesitando um pouco no bote para cima do Moisés. O Falcão levou um cartão amarelo no inicinho do jogo. E aí, primeiro volante, amarelado, precisando fazer ali um confronto basicamente 1 contra 1, ou tendo que fazer uma jogada de recuperação, ele acabou hesitando e isso custou caro. Né? E lógico, já estava com o referencial bagunçado pela questão do Pochettino. Então o Fortaleza abre o placar, o CRB sente muito esse momento e 8 minutos depois o Fortaleza amplia a sua vantagem em uma jogada de transição. Rolou um bate e rebate no meio campo, o CRB perdeu a bola e o Iago Pikachu estava no meio campo.
a gente percebe novamente muito espaço no sistema defensivo do CRB, desorganizado depois de perder a bola, e o Moisés, de novo por dentro, com muita inteligência para ocupar esse espaço, para atacar o Clarão. Ele recebe o passe do Iago Pikachu e aí já se movimenta para o lado direito. E aí a gente entra numa fragilidade do CRB nesse ano de 2024, que é o seu lado esquerdo defensivo. O Matheus Ribeiro, o lateral esquerdo, jogando de forma improvisada, mas isso já acontecia com o William Formiga, uma dificuldade para defender as jogadas naquele lado, até pelo fato de não ter tanta ajuda assim do Léo Pereira, que é um ponta que tem um pouco mais de dificuldade na recuperação. E a gente percebe isso nitidamente no lance. O Tinga faz a ultrapassagem, o Moisés espera um momento correto para ativar o Tinga nas costas do lateral, e aí o Léo Pereira não consegue acompanhar o Tinga. O retorno dele é um pouco mais lento, então o lateral direito do Fortaleza tem essa vantagem na jogada e, de forma muito inteligente, faz o cruzamento de primeira. No momento que o Tinga faz esse cruzamento de primeira, ele aproveita o fato do Lucero já ter tomado a frente do Simon lá na área. Então o Lucero tomou a frente do Simon, zagueiro do CRB. O cruzamento do Tinga foi perfeito e aí não teve como, o artilheiro não perdoou. 2-0 para o Fortaleza na reta final do primeiro tempo. Então foi um momento muito ruim para o CRB e o Fortaleza conseguiu capitalizar, conseguiu ser eficiente nesse ponto. Olhando agora para o segundo tempo, o que a gente viu na segunda etapa? Um Fortaleza da mesma forma. E, curiosamente, um CRB cometendo também, pelo menos na minha visão, o mesmo erro de ter o Falcão na marcação individual com o Pochettino. Porque as trocas entre Pochettino e Moisés continuaram acontecendo. Então a gente via em momentos do segundo tempo o Pochettino caindo pelos lados, seja no lado direito ou no lado esquerdo, e rolando um clarão nesse miolo, né, do sistema defensivo do CRB, ou seja, o setor entre linhas, as costas do meio-campo e a frente da zaga tinha um buraco no CRB. Por quê? Quando o Pochettino saía ali do meio, o Falcão o acompanhava e aí alguém atacava aquele espaço. Podia ser um dos dois meio-campistas, um dos dois volantes, o Zé Wellison ou o Rossetto, mas normalmente era o Moisés e até mesmo o Lucero dando uma opção de pivô. Então dá pra gente perceber que o Fortaleza notou isso e seguiu realizando essas ações no segundo tempo porque viu que a estratégia estava dando certo. A questão pro Lion é que o time poderia ter capitalizado mais. No próprio segundo tempo, o Lucero teve duas chances clamorosas, cara a cara com o Matheus Albino. Ele acabou tomando a decisão errada na hora de finalizar, né? Ele poderia ter cavado, o Albino estava mais adiantado, então acho que era um lance para tentar uma finalização por cima. Ele tentou uma finalização por baixo, o Matheus Albino cresceu para frente, para cima do Lucero, fez 2 milagres e manteve o CRB na final. Dá para dizer que essas duas defesas do Albino mantêm o Galo ainda como uma pontinha de esperança. Foi uma noite complicada também no Castelão em termos de chuva. Caiu um toró durante a partida, isso já prejudicou um gramado já ruim, né? Então ficou um gramado mais pesado, muitos jogadores escorregando, até mesmo no lance do primeiro gol, o Fábio Alemão, e muito desgaste no segundo tempo. A gente conseguia perceber que as duas equipes acabaram caindo de eficiência no decorrer da segunda etapa por causa desse cansaço. No lado do Fortaleza, o Vojvoda, com um banco mais recheado, um elenco melhor, conseguiu fazer essas trocas para o Fortaleza revigorar esse lado físico. Já no lado do CRB, como eu falei, as perdas por lesão ficaram muito complicadas para o Daniel Paulista, e o Daniel só foi realizar a primeira troca com 38 minutos do segundo tempo, quando ele coloca o Mike no jogo. Então, assim, ficou bem complicado para o CRB em termos físicos. A equipe, ali mais ou menos com 20 minutos da segunda etapa, conseguiu produzir um pouco mais no campo de ataque, especialmente pelo lado direito, com o Labandeira e o Hereda novamente atacando as costas do Bruno Pacheco, atacando o intervalo entre Bruno Pacheco e Tite, mas pecou
na execução, pecou ali no cruzamento, no último passe, então não foi um CRB que conseguiu incomodar o João Ricardo. E o Anselmo Ramon não teve tantas oportunidades assim, ele estava claramente desgastado no segundo tempo. A grande chance do CRB veio depois dos 40 minutos, cobrança de falta do GG, o Simon dá aquela casquinha e o Anselmo Ramon completa para o gol, mas ele estava impedido, o gol foi bem anulado pela arbitragem, então o Fortaleza permaneceu com a sua vantagem, o seu 2-0. Poderia ter liquidado a final no Castelão? Poderia. Se o Lucero faz um daqueles 2 gols que ele perdeu, o 3-0, eu acho que ia ser praticamente impossível de ser revertido. Agora, jogo de volta no próximo domingo, no Rei Pelé, torcida do CRB fazendo uma mobilização muito grande para lotar o estádio, e a missão do Galo é muito complicada. Eu digo que é uma missão praticamente impossível. O CRB vai precisar derrotar o Fortaleza por ao menos 2 gols de diferença para sonhar com as penalidades. E se quiser ser campeão direto, precisa derrotar o Lion por 3 gols de diferença. Então acho que é uma vantagem muito confortável para o Fortaleza e muito bem construída no jogo de ida. Bom, pessoal, ficando por aqui com esse vídeo, mas eu quero saber o que vocês acharam desse primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, o que vocês acharam da estratégia do Vojvoda, da estratégia do Daniel Paulista, o resultado ficou de bom tamanho para o Fortaleza? Dá para o CRB buscar esse título no próximo domingo? Quero saber, então deixem aí nos comentários. Eu fico por aqui. Valeu!